E aí galera, tudo beleza? Eu tô aqui hoje para falar sobre as 3 principais áreas de conhecimento que o produtor musical precisa para poder trabalhar. Você que está acompanhando a nossa playlist Mixando Voz, não desanime, porque eu vou continuar lá na semana que vem e a gente vai vir com o Fairchild 660. Quais são as 3 principais áreas, Alvin? Bom, a primeira delas é música, conhecimento musical. A segunda delas é áudio, conhecimento de áudio, dos processadores, equipamentos, etc. Eu vou entrar no específico depois. E a terceira delas é de music business. Você tem que entender como você vai trabalhar e quem está envolvido e quais são as interfaces de diferentes negócios de cada uma das pessoas que trabalha com produção musical. Conhecimento musical, mas afinal o que é isso, Alvin? É muito genérico? Bom, conhecimento musical é a capacidade de tocar um ou mais instrumentos, entender de harmonia, entender de arranjo, ter uma boa percepção e ser capaz de lidar com diferentes gêneros musicais. Ou seja, você tem que entender o que um determinado gênero musical precisa para que você possa produzir bem ele, que você possa construir arranjos, que você possa gravar, que você possa instruir performers que estão gravando, cantando e etc. Então essa é uma área de conhecimento muito profunda. E basicamente você vai ter que entender essas diversas interfaces dela, seja você um arranjador, seja você simplesmente a pessoa que está instruindo a performance de alguém, por exemplo, um vocalista, você tem que entender um pouquinho de técnica vocal, ou pelo menos saber instruir ele para você tirar o melhor resultado da performance desse performer. Outra parte muito importante é um conhecimento de teoria musical. Muitas pessoas fazem as coisas de ouvido, arranjos ou mesmo harmonias, etc. Isso funciona também, mas se você deseja ter uma eficiência e conseguir fazer as coisas com mais agilidade, se comunicar bem com os músicos e os demais profissionais, você precisa entender um pouco de teoria musical. E teoria musical não é simplesmente saber escrever música, não. É entender sobre intervalos, entender de harmonia, entender quais são os limites de um determinado instrumento, entender que tipos de sonoridade um instrumento consegue realizar, qual é o range que ele tem, ou seja, qual é a nota mais aguda e a mais grave que ele alcança e assim por diante. Então, é uma área vasta de conhecimento que às vezes assusta as pessoas, mas não se assuste. Tem diversas formas de você conseguir preencher essa lacuna de conhecimento. Você pode ir atrás de livros, de cursos livres de música, como os que nós temos aqui no CIA, e você também pode procurar outras referências bibliográficas, como por exemplo artigos, revistas, PDFs online, etc. Existem diversos artigos que não ficam tão disponíveis para nós, mas se você souber procurar pelo termo certo, você vai encontrar eles. Por exemplo, se você digitar no Google subquinto, harmonia modal, empréstimo modal, você vai encontrar diversos artigos específicos sobre harmonia e sobre tonalidade que você não vai conseguir encontrar com outra forma de pesquisa. Alguns desses artigos são artigos acadêmicos produzidos por pessoas que estudam isso todos os dias, ou seja, eles servem para você, eles são produzidos pela universidade pública e estão à sua disposição online. Mas se esse conteúdo for muito denso para você, muito avançado, você pode buscar outras referências mais básicas sobre teoria musical, como por exemplo o livro Teoria da Música, do Bohumil Med. Agora, se você já entende dessa parte básica de teoria musical e quer estudar harmonia, existe um livro que é uma grande referência dentro do estudo da harmonia, que é o Harmonia, do Schoenberg. Você encontra esses livros que eu citei por último em português, o que é ótimo. Uma outra parte bem legal que nós encontramos bastante referência bibliográfica em português é arranjo. Existe uma série de livros do Young S chamado Arranjo, volume 1, 2 e 3, e você pode encontrá-los numa biblioteca ou numa livraria. Claro, a maior parte do conteúdo que nós vamos encontrar sobre harmonia trabalha com a harmonia tonal. Se você quiser saber mais sobre harmonia modal, você vai trabalhar um pouquinho mais na sua pesquisa, porque realmente dá bastante trabalho para encontrar um bom conteúdo sobre harmonia modal em português. Eu falo isso porque boa parte das músicas utiliza harmonia modal, seja o pop, seja o jazz, várias músicas utilizam harmonia modal. E nós, produtores, ficamos um pouco reféns do conteúdo produzido em português ou então fora, que muitas vezes a gente não encontra também muita coisa boa. Já, se você fala inglês, você vai achar diversos livros excelentes, como por exemplo, esse livro de orquestração do Samuel Adler.
Ele vem com um workbook bem bacana e com diversos exemplos, e também com um CD cheio de exemplos de técnicas de orquestração que você pode ouvir e também acompanhar com a partitura. Saber tocar pelo menos um instrumento é fundamental. Sem ele você não vai conseguir gravar nada, você não vai conseguir sugerir ideias e nem trabalhar de uma forma mais fluida. Às vezes o artista vem até você e ele não sabe muito bem tocar aquele instrumento, ou então ele não sabe o que poderia ser feito com aquele instrumento, e se você tocar ele vai ficar muito mais fácil. Agora, a segunda área de conhecimento é o áudio. O áudio é fundamental para o produtor musical. Como é que você vai gravar, como é que você vai mixar, como é que você vai manipular equipamentos sem saber de áudio? Como você vai entender que um microfone capta de um jeito ou de outro se você não entender de áudio? Como você vai conseguir captar o registro da obra de um artista, nem que for por uma demo, sem saber gravar? O conhecimento de áudio vai desde a manipulação dos transdutores, dos microfones, até dos preamplificadores, até das mixers e também dos softwares digitais, ou seja, dentro do computador, o que você faz lá dentro? Você entende de sintetizadores, você entende de samplers, você entende de sequenciamento MIDI, você entende dos plugins, você entende como funciona um compressor, um equalizador, ou então um reverb, qual é a diferença de um plate reverb para um hall. Você tem que entender isso para poder ter uma produção fechadinha para passar para a fase de mixagem. Aliás, você também tem que saber um pouco de mixagem. Eu não sei se vocês já escutaram falar de rough mix. É a mix bruta que geralmente o produtor musical faz para poder entregar para o engenheiro de mixagem. Ela é uma referência daquilo que o produtor e o artista querem para a mixagem. Na maior parte dos casos não vai ter nada disso. Você é o próprio artista, você é o produtor e você também vai ter que ser o próprio engenheiro de mixagem. Se esse é o seu caso, você precisa entender muito profundamente de todas as áreas que eu citei até agora. Então, o produtor musical é responsável por acompanhar todo o processo de produção fonográfica, desde a ideia da música até a parte final da masterização. Ou seja, ele tem que entender um pouco sobre cada processo para poder contribuir com ele. Agora, Alvin, como eu vou encontrar esse conhecimento de áudio? Bom, você pode buscar cursos, como os que nós temos aqui na CIA, ou você pode buscar materiais online, se você não tiver muita grana, mas se você tiver dinheiro e não tiver como fazer os nossos cursos, eu recomendo que você procure livros excelentes. A maior parte deles é em inglês. Infelizmente, a gente não tem uma produção literária tão boa de áudio no Brasil ainda. Muitas vezes os próprios engenheiros de mixagem e de gravação, ou de produtores musicais em geral, pessoas que têm que entender de áudio, aprendem inglês para que eles possam buscar as suas principais referências bibliográficas daquilo que é escrito pelos principais caras da indústria. Eu falo principais porque a indústria deles é muito mais antiga, eles têm uma produção literária muito maior, eles têm muito mais produção por ano do que nós temos, então por isso que eu usei a palavra principais. As referências bibliográficas de áudio que eu tenho a recomendar são principalmente os livros do Bob Owsinski. Ela conta com The Music Producer Handbook, The Recording Engineer Handbook, The Mixing Engineer Handbook and The Mastering Engineer Handbook. Esses livros são muito bons e eu agradeço o Bob Owsinski porque ele me ajudou muito desde muito tempo atrás. Recentemente saiu a última edição, a quarta edição do The Mixing Engineer Handbook. E sobre áudio, é basicamente isso que eu tenho a lhes dizer. Music Business, a terceira parte do nosso grande negócio produtor musical. Essa área de conhecimento é talvez a mais negligenciada por quem está começando. Todo mundo fica muito apaixonado por aquilo que faz e busca ser um bom técnico, mas esquece que isso precisa dar dinheiro, precisa sustentar vocês. A parte de business ela é complexa, mas ela tem muita coisa semelhante a outros negócios. Você precisa ter um modelo de negócio bem claro, você precisa entender quais são os seus produtos, quem são os clientes, que necessidade você atende desses clientes e também você precisa entender como funciona o seu negócio e quais tipos de receita você tem a partir disso. Isso já está no modelo de negócio, mas eu gosto de destrinchar dessa forma para ficar mais claro para vocês. Falo isso porque nós podemos ter receitas com direitos autorais, ou direitos fonomecânicos, melhor dizendo. Se você é o autor da música, você tem direito autoral. Se você é quem é o financiador, ou seja, o produtor fonográfico, você vai ter os direitos daquele fonograma. O direito mecânico, direito fonomecânico, vai para os produtores fonográficos. A parte autoral vai para o artista, para a editora e para quem estiver envolvido dentro do autoral. Quem tiver mais interesse em conhecer sobre direitos no mercado da música, pode acessar o nosso e-book, que fala de direitos no mercado da música, nesse link aqui em cima. Se você quiser entender melhor o que é fonograma, o que é obra, o que é CAD, o que é direito autoral, você pode também acessar os nossos outros vídeos, que estão
nesse link aqui em cima. Agora você vai falar pra mim, mas Alvin, direito autoral não dá dinheiro hoje. Não dá muito dinheiro para quem produz. O que mais dá dinheiro hoje, na verdade, são partes em show. E quem banca a maior parte dos produtores fonográficos são os próprios artistas. Às vezes uma editora tem uma grana, contrata uma gravadora, ou ela tem a própria gravadora, e essa gravadora contrata um produtor musical, e a gravadora e o produtor musical identificam um engenheiro de mixagem ou um engenheiro de masterização, ou então os dois. Eles dizem, esse cara vai fazer e esse cara vai fazer. Geralmente, nas negociações com o produtor musical, da gravadora com ele ganha uma parte dos direitos mecânicos. É uma pequena porcentagem, geralmente gira, de acordo com as minhas referências, entre 2 a 3%, mas depende do caso. Se você quer saber mais sobre Music Business, você pode acompanhar alguns canais que estão listados aqui embaixo e também você pode encontrar mais informações no nosso blog. No Brasil, nós ainda não temos muita produção literária e realmente coerente com depoimento prático de pessoas que trabalham no mercado da música. O Sebrae tem um material bem bacana, bem ajustado para você que é músico e que quer produzir a sua própria música e saber entender o seu modelo de negócios dentro do mercado. O que nós não temos muito em português são livros, artigos e produção acadêmica a respeito desse assunto. Existe uma coisa aqui e uma lá, mas nada muito substancial que de fato traga um conhecimento para quem não entende desses tipos de mecânica. Você, produtor, também vai ter que produzir muitas vezes para um show ao vivo. E isso muda bastante a mecânica e a relação que você tem de receita com isso. Você pode pegar uma parte do cachê, você pode servir direitos autorais, se aquilo for um DVD e etc. Você pode ter receita de diversas formas. Você precisa pensar sobre isso para poder organizar o seu negócio. Eu queria avisar a todos vocês que acompanham o nosso canal no YouTube que a cada vídeo novo que nós lançamos aqui no canal tem um post bem bacana lá no blog falando e descrevendo mais especificamente sobre cada assunto. Então, se você gostou do vídeo, dê um like aqui embaixo e não deixe de acompanhar o nosso blog, que também tem mais informações muito bacanas para vocês. Valeu, um abração, tchau, tchau.